Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é: quais são as atribuições do Conselho? Os nossos convidados são Marcelo Ardito, síndico profissional aqui na cidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Mais de 40 anos de experiência, referência no segmento, Gabriel Carpati, meu pai, muito bem-vindo novamente. Obrigado de novo, Ricardo. Gabriel, começar com você. O que a lei, o novo Código Civil prevê para o Conselho? A partir da promulgação do Código Civil, a partir de 2003, o Conselho Fiscal passou a ser opcional. Ele diz que poderá haver um Conselho Fiscal de 3 membros. Particularmente, acho que é importante ter essa previsão na Convenção, e é a Convenção que vai estabelecer se haverá ou não. Porque é um órgão auxiliador que assessora o síndico e que ajuda na indicação da aprovação das contas pela Assembleia. A principal tarefa seria a indicação de que as contas devem ou não serem aprovadas, seria isso? Basicamente sim. Na verdade, historicamente, o Conselho, existe até hoje alguns conselhos consultivos, não só o Conselho Fiscal. Mas vamos primeiro pegar ao fiscal. O fiscal, a principal tarefa é dizer se as contas devem ou não ser aprovadas na Assembleia, recomendar ou não a aprovação das contas. Eu acho que esse nome fiscal ele nem é tão feliz, porque ele dá a impressão que ele é um órgão fiscalizador do síndico, quando na verdade não é fiscal. Ele é um órgão auxiliador, né, que facilita, que é um facilitador para o síndico, para que quando as contas forem para uma Assembleia, eles já tenham tido uma recomendação desses 3 membros do Conselho. E não chegar no dia ali e não chegar no dia e dizer que não. Lembrando sempre que não é o Conselho que aprova as contas. Quem aprova a conta eles é a Assembleia. ou não. Recomendam ou não. Marcelo, sua experiência já longa como síndico, esse relacionamento com esse Conselho, primeiro que todos os condomínios que você atua hoje têm Conselho Fiscal? Todos têm Conselho Fiscal. E esse relacionamento seu é constante, é frequente, ou tem algum condomínio que chega só no finalmente ali na Assembleia Ordinária e eles recomendam ou não a aprovação das contas? Não, tem que ser recorrente, tem que ser uma coisa toda semana de preferência, para você ter já uma exibição da pasta de prestação de contas para todo o teu conselho. O teu conselho já tem que ter toda a noção da parte do teu caixa ordinário, do teu fundo de reserva, daquelas gavetas contábeis que nós temos dentro do caixa ordinário, para quando chegar numa Assembleia, ele já falar, olha, recomendamos as contas ou não. Se ele chegar por uma Assembleia e não tiver noção dessa pasta, não tiver conhecimento do que está acontecendo, ele não pode emitir uma opinião. Então é fundamental que o Conselho Fiscal, como o Gabriel até estava falando, pode ser, até entrando no assunto, mas não entrando demais, pode até ser o mesmo Conselho Consultivo, sim, os eleitos do Conselho Fiscal, mas tratando-se de pasta de prestação de contas, semanalmente o Conselho tem que estar sabendo o que está acontecendo financeiramente no condomínio. Gabriel, a pasta deve ser assinada pelo Conselho? Mensalmente? Sem dúvida, deve. Você também não tem a previsão legal, né? Mas o fato do Conselho firmar a sua rúbrica na pasta, ele dá uma credibilidade. Não se esqueça que o condomínio é composto de 100, 200, 300 pessoas. E essas pessoas não têm acesso às contas. Por mais que esteja disponível na administradora, no site, dificilmente a pessoa entra. Tal. Então ele vai tomar conhecimento das contas, da posição financeira e, como ele disse, de cada uma das contas dentro do condomínio, através da Assembleia. Se isso passou por um colega, um morador igual a ele, não só por um síndico profissional que foi contratado por isso, ele aumenta muito mais a credibilidade. Então, o fato de ele ter colocado a assinatura dele faz com que ele tenha um pouco mais de responsabilidade nessa conferência, de recomendar ou não essas contas. Mas a convenção pode obrigar que tenha essa assinatura? Normalmente obriga ou isso virou um praxe? Não, é intrínseco. Eu nunca vi nenhuma convenção que diz que deverá ser assinado. Mas o mercado, na verdade, a legislação do condomínio é muito pequena. Você pegar o Código Civil, são 28 artigos. Na lei antiga eram 27. Então, é o dia a dia que acaba formando essas rotinas. Perfeito. Então, isso já é uma praxe do mercado, né? Então, aquele que é conselheiro que assume essa função,
e o síndico assim exige, eu falo, Sim. eu quero que você firme. Quando ele chega na Assembleia, ele fala assim, olha, as pastas foram conferidas e está aqui a assinatura. Porque senão ele pode ter um fake news, né? Perfeito. Marcelo, essa frequência, você falou de reuniões mensais, semanais, mas essa assinatura, né, do conselho, esses 3 conselheiros assinando, eles já te dão... Você já está acompanhando de que eles estão validando a sua gestão mensalmente, né? Sim. Você costuma fazer isso nos condomínios? Você indica que seja feito isso? Eu peço e eu fico no pé dos conselheiros, isso falando da minha experiência como síndico profissional. Porque eu falo, pessoal, não adianta só olhar as pastas, passar o olho ali nas contas, chegar e falar, olha, eu concordo, eu não concordo. Concordou, olhou, achou que está tudo de acordo, assina. Se tiver alguma coisa que não está agradando, que está contra aquilo que nós conversamos, ou que os senhores não acham que está de acordo, faz uma ressalva naquela página que você tem de anotações gerais e já fica ali registrado. Agora, o síndico profissional, ele tem que ter tem 2 pontos importantíssimos em relação à parte do Conselho Fiscal e da pasta de prestação de contas. Ele tem que disponibilizar essas pastas para todos os moradores, deixar numa administração geral do condomínio e pedir para a administradora, que trabalha com ele em parceria, que disponibilize a prestação de contas via online. Tem que ficar no site, na página do condomínio. Transparência. Quanto mais Transparência informação, total. Não só para o corpo Do corpo Conselho fiscal, mas para todos os moradores. Todos os proprietários. Esse dia a dia de assinatura é essencial para evitar problemas, né, Gabriel? Para que não chegue numa assembleia que é muito desagradável e aí um conselho fiscal aconselha não aprovar as contas do síndico. O Marcelo colocou um ponto crucial, importantíssimo. Você vai para uma assembleia de aprovação de contas e por mais que a administradora disponibilize essas contas no site, poucas vezes o condômino acessa. Então, o fato de você deixar essas pastas disponíveis na sede da administradora ou na administração local, com o gerente ou com o zelador, para que o condômino possa conferir essa documentação, ele já vai para a Assembleia sabendo que ele vai aprovar. Porque a gente não pode esquecer, e educadamente o Marcelo não comentou, mas eu posso comentar, porque os meus cabelos brancos já permitem, porque existe às vezes uma politização das contas. Então, aquele conselheiro que não gosta do Marcelo, porque ele é um síndico profissional, ele acha que ele ganha demais, ele não vai recomendar essas contas. Eu fui numa reunião de conselho uma vez, e se você me permite comentar isso, a síndica me chamou, Gabriel, me ajuda, porque aquele conselheiro não está recomendando minhas contas. E eu perguntei para ele, por favor, justifique, né, como você colocou, por que não está recomendando as contas? Eu não gosto da síndica. Belo motivo, né? Esse era o motivo. Tem uma pergunta muito importante. Conselho Fiscal, a gente já falou, está previsto que poderá existir, né, na lei, no Código Civil. E o Conselho Consultivo pode existir? Pode ser o mesmo? Pode ser distinto? Vocês vão responder isso no segundo bloco. Agora, olho na tela, Síndico de Sucesso. Sou Maurício Faria, engenheiro, administrador e síndico profissional. Atuo em São Paulo, capital, e na Riviera de São Lourenço, no litoral. Eu decidi pela carreira de síndico profissional a partir de um processo de transição de carreira que eu participei. Eu vim da vida corporativa, de empresa privada, e eu já era síndico no meu condomínio na praia. Aí eu vi uma oportunidade e a partir dessa oportunidade eu fui buscar cursos de especialização no mercado. Dificuldade e barreiras no início são normais, é uma área nova, então o desconhecido sempre aparece, mas pelo fato de ter vindo do mundo corporativo como executivo, isso acabou me ajudando bastante na gestão condominial. Para mim, a importância de se qualificar é conhecer melhor as especificidades do setor e, com isso, gerar confiança na tomada de decisões e ser mais assertivo. Hoje eu atendo 5 condomínios na Riviera de São Lourenço, estou participando de mais 3 processos, um aqui em São Paulo, e o meu plano de carreira é crescer nesse setor. Para um síndico ser bem-sucedido, ele precisa planejar bem, precisa ter uma comunicação eficaz e transparente e precisa estar sempre pensando no desenvolvimento próprio e da sua equipe.
Bom, estamos de volta. Já deixei algumas perguntas no ar para vocês. Tenho outras para fazer. Vocês já vão me responder no segundo bloco. E você que está em casa, não perca essas e outras respostas importantíssimas para o seu conhecimento. Até sexta-feira.